Welcome to my YouTube channel. Seguinte, amigas, hoje o cenário tá diferente, né? Me arrumei, não passei maquiagem, o vídeo vai ser improvisado. Tô em outro cenário, mas eu vim aqui um pouco comentar sobre como tá sendo a minha quaresma até agora. A gente ainda, eu acho que a gente tá, o quê? 21 dias? Preciso depois ver certinho, mas eu já tenho grandes mudanças e eu já queria vir fazer um vídeo. Eu queria muito fazer o vídeo quando acabasse, né? Trazendo tudo o que eu aprendi, passei nessa quaresma, mas eu já tô, boca de sacola, já tô querendo compartilhar tudo já. Eu tô fazendo anotações no meu Notas, dia 1, dia 2, de tudo o que tá acontecendo, tô documentando mesmo. Então, eu trouxe até uma colinha aqui pra vocês, ó. Mandei por e-mail, porque tá no Notas do meu celular. Opa, vou mandar pra vocês verem. Mas, paralelo... preciso fazer um adendo. Eu não sou católica, então não tô fazendo certinho, mas a minha oração do começo foi: Deus, eu não sei exatamente como que tem que fazer. Eu só senti, eu acho que não fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu falei nos meus stories, no meu daily, sobre mulheres, que eu senti essa movimentação de começar a fazer que seriam essas movimentações, alguns sinais que eu vi assim, pra começar a fazer essa quaresma. Eu avisei no Instagram, né, no daily que eu costumo postar todo dia, que uma das minhas penitências que eu tinha pegado pra mim é que eu ia ficar sem rede social, né, desativar mais especificamente o Instagram. E então eu falei, né, Deus, eu não sei como de fato é que tem que fazer, como os católicos fazem, que tem que orar o terço, alguma coisa assim, eu não sei, mas eu coloquei, o importante é a intenção, e a minha intenção foi: eu não sei fazer, Deus, mas a primeira oração, assim, quando eu entreguei a quaresma, eu falei assim: mas aceite isso, né, espero que aceite, tô fazendo de coração, enfim, deixei bem claro pra Jesus, como se ele não soubesse. Mas o que eu tô fazendo é orando pelo menos 4 vezes no dia. Eu tento, né? Sempre tô em constante oração. Isso é o que mais importa, assim. Eu já tava, no início do ano, eu já fiz um propósito, assim, de intensificar 4 vezes 4 orações no dia, com o pessoal da igreja que eu frequento, eles estavam fazendo, né? E aí eu entrei também junto, e aí intensifiquei. Então eu só continuei fazendo, então, uma de manhã, uma tipo, lá pras 9, aí uma antes de almoçar, enfim, intensifiquei a oração. Essa penitência que eu coloquei. Mas, sem mais delongas, vamos ao que, tipo, já vi de diferente assim. Esse vídeo vai ser mais um registro pra mim do ano que vem, que eu reveja e das coisas que aconteceram, né? Paralelo a isso, tem uma comunidade lá no TikTok só de mulheres que estão fazendo, em homenagem à quaresma, assim, né, um desafio de 40 dias também, pra olhar pra dentro da gente. Tem alguns exercícios, então eu estou fazendo todos os dias, e esses exercícios também acredito que foi um direcionamento, porque mexeu em muitas coisas ali dentro e também ajudou, e é isso que eu documentei aqui. Então, novamente, esse vídeo vai ser mais um lembrete pra mim do ano que vem, de que eu acho que eu fiz a primeira vez, acho não, né? Fiz a primeira vez esse ano, e eu nunca mais quero deixar de não fazer. Pode ter certeza que, se Deus quiser, se Deus der força, ano que vem eu vou fazer de novo, porque a gente tá na metade e já tem muitas coisas que eu, tipo, em oração, peço pra Deus e falo: eu não quero mais nada que não seja isso aqui, esse relacionamento. Então, lembrando, né, hoje mesmo a minha oração foi: eu não quero nada mais que não seja esse relacionamento com você. Eu não quero nunca mais me sentir perdida. Eu acho que com essa quaresma, uma das coisas que eu mais pedi pra ele me ensinar também é aprender a confiar. Então, e ele vem me ensinando isso,
Então, eu sei que depois da agora, né, nessa quaresma, e antes também eu já havia vivido um processo assim, eu sei que quando, um lembrete pra você, viu, Carol, do futuro, que quando eu me senti de novo perdida em qual caminho seguir, eu só preciso tirar esse tempo que eu tirei, igual na quaresma, de silenciar o externo, então silenciar a rede social, que é um processo que eu já vivi no começo do ano passado e foi só um lembrete, né, a quaresma me lembrou disso, de eu sair, porque a gente peca, né, no pecado da comparação, o que eu tenho aprendido também, né, com esses 40 dias aí, esse propósito de você ficar sem rede social, olha que eu já fiz isso, hein, mas é que o tempo de Deus é diferente do nosso, então eu costumo pensar assim, nossa, do lado de cá é diferente, tipo assim, o lado fora das telas não é o tempo que tá na tela, sabe? Que constantemente eu mesma acompanho blogueiras, até não é nem blogueiras, são até, como que fala quando a pessoa é influente pequeno? Não sei. Mas que estão ali vivendo a vida que eu já gostaria de estar vivendo, o estilo de vida, né? Em viagem, o trabalho. Então, eu tô num momento que nesse vídeo, exato momento desse vídeo, tá? Desse ano, eu estou desempregada, mas ano que vem, isso aqui vai ser um testemunho, tá? Vai ser ainda, esse ano ainda. Então, perdão, gente. Gente, vai tossir no meio do vídeo. Tô doentinha. Também já vou falar disso, viu? Eu vou falar disso já. Então, você fica ali em rede social e você se compara com as pessoas que já tá com o trabalho que você gostaria de estar, já tá fazendo a viagem que você gostaria de estar vivendo o estilo de vida que você já gostaria de estar vivendo. Então, e aí você começa a querer correr, né? Uma frase que eu vi ontem de um vídeo de uma psicanálise que eu gosto muito aqui é: o ser humano, ele é o único animal que quando tá perdido, ele corre mais rápido. Aí ela deu o exemplo de uma onça, quando ela vai atacar, ou ela sonda todo o cenário, ela diminui a velocidade, ela vê se dá pra ir, pra ela atacar, enfim. E já o ser humano não, ele começa a correr, né? Então a gente começa com essa comparação, começa a ficar tipo, meu Deus, eu preciso fazer com a força do meu braço. E quando o tempo de Deus é diferente, às vezes ele só quer que a gente pare e que ele ensine que ele quer que ensinar na gente, que ele quer que moldar nosso coração, ele não vai fazer fora sem antes moldar aqui dentro. Então, você ficar ativa muito ali, muito dessas vezes atrapalha esse trabalhar dele, né? Então, nessa quaresma eu tirei isso, então isso já foi um ponto de mudança ali. Que mais, gente? Eu falei pra vocês que eu ia falar da tosse, né? Então, eu vou trazer agora os dias que mais me marcou, assim, do desafio paralelo que eu estou fazendo até agora. Mas uma das coisas que eu sei que tá dando certo esse propósito é que a questão de eu ficar doente. Eu sempre ouvi falar sobre batalha espiritual, mas eu ainda até então não tinha entendido. Pode ser que eu já tinha vivido antes, mas eu até então não tinha tido a interpretação ou a noção de que era aquela batalha. Então, nesse meio tempo, até agora, teve um dia específico que acho que foi no dia 13 aqui da quaresma, tá aqui minhas notas, eu vivi uma batalha espiritual de não dormir à noite, de briga, tipo, com o familiar. Então, e foi me avisado, tipo, esse projeto que eu tô fazendo, né, projeto Nosso Propósito, que tem os exercícios da comunidade que eu falei com você, para vocês de mulheres, a pessoa que tá canalizando, tipo, foi tudo direcionado. Ela sentiu, né, da parte de Deus, de ir pra rede social e fazer esse propósito. E veio pra mim na hora certa, veio pra mim nos primeiros dias. Tem gente que encontrou na metade já tá na metade, tá encontrando agora, tá chegando agora. Mas eu comecei desde o primeiro dia e
ela avisou em vídeo, tipo, acho que depois eu viver isso, no vídeo, vivi isso num dia, no outro dia ela postou vídeo falando que hoje, do dia 13, a gente vai fazer orações para pedir proteção, porque a gente tá nesse momento de, pensa, né, muitas pessoas fazendo quaresma, muitos católicos ao mesmo tempo em oração, buscando uma força muito grande, é um período muito poderoso de, pela minha interpretação, né, do mundo, né, do lado espiritual mesmo. Então, com certeza iria haver guerra, iria haver tentação, né, e ela falou nesse dia, peçam oração, proteção na oração de vocês, porque uma batalha espiritual, ela tá acontecendo, e ela tinha vivido a mesma experiência. Ela falou, essa noite eu não dormi, e a mesma coisa comigo tinha acontecido, né, no dia anterior tinha tido uma briga que magoou tanto da minha parte quanto da parte da outra pessoa, e aí eu entendi que era uma batalha espiritual, né, que com certeza os irmãos negativos, ela usa essa palavra, eles não querem ver a gente evoluindo, então ia ter ataque sim. E, então, desse dia 13 foi que eu comecei a ter certeza de que o que eu tava fazendo tava tendo muito poder. Um dos dias mais marcantes pra mim já foi no dia 6 também. Eu até anotei aqui. Gente, não sei se dá pra falar muito tempo, eu não sei depois se eu vou conseguir ficar muito tempo nesse cenário aqui. Mas enfim, no dia 6 eu já queria desistir. E nesse dia 6, ela trouxe sobre o número 40 da Bíblia. Eu vou falar aqui também que cada dia, nesse desafio, ela trouxe uma egrégora. Essa é a palavra que ela usa. Eu preciso falar que foi muito legal eu conhecer. Eu tenho a minha conexão, né, com Jesus. Sempre é direcionado para Jesus. Mas nesse dia aqui também, não tem preconceito nem nada, igual eu tô falando. Achei muito legal conhecer outras egrégoras também. E por mais que a minha conexão é com Jesus, mas eu senti paz com algumas. E nesse dia, do dia 6, ela trouxe a Santa Rita. Eu não conhecia metade dessa galera aqui, gente, com todo respeito. Mas ela trouxe, como eu disse, não sou católica. Ela trouxe de outras religiões também, não foi só do catolicismo, né? Então, ela trouxe a história de Santa Rita. E ela trouxe a simbologia do número 40 na Bíblia, que tem muito significado. 40 dias no deserto, 40 dias do dilúvio, 40 dias que Jesus foi tentado no deserto e 40 dias da quaresma que a gente estava fazendo. E aí ela pegou e trouxe assim, e você já quer desistir? Nesses 40 dias, em todas as partes que eu citei aqui, sempre foi para um bem maior. E nesse dia 6 eu já estava querendo desistir, gente. E aí ela trouxe isso e foi meio que uma força. E agora a gente tá na metade ainda, não fiz os 40 dias, mas já tô compartilhando. Mas eu me sinto orgulhosa. Enfim, teve muitos desafios que foi mexendo mais a fundo mesmo. Em partes de família, tipo, faça uma carta pra um familiar, olhe pra dentro de você. Foi mais voltado pra gente viver o amor, mas no primeiro dia eu já entendi que não seria um propósito pra gente encontrar o amor, mas sim pra gente olhar pra dentro da gente, pra desmistificar o amor do jeito que a gente achava que ele é. Na verdade, foi mais pra gente olhar pra dentro da gente, pra desmistificar o nosso ego, desconstruir o nosso ego e entender que pra viver algo, a gente teria primeiro que olhar para dentro da gente o que na nossa vida não estava certo, o que era ego, o que, se você tem alguma questões familiar, você precisa perdoar para poder como que é? Reconstruir, não é reconstruir, reorganizar, replanejar, não sei, o nosso cérebro para poder viver coisas. Então, o perdão mesmo, sabe, gente, para poder viver isso. Então, eu não vou falar de todos os desafios, quem sabe eu traga mais a fundo aqui, mas então, eu tô dando vontade de tossir de novo, gente, mas é por isso, porque
E, de novo, a pessoa que ela tava fazendo, né, tava canalizando as mensagens, ela falou a mesma coisa. Teve um outro dia que ela falou também, na oração de vocês, nunca deixem de pedir proteção, porque eu fiquei doente, nosso corpo, a gente tá passando por uma evolução, nosso corpo não... A nossa alma pode estar preparada, mas nosso corpo físico, ele não pode estar acompanhando. Então, tipo, fiquei doente, gente, eu tô doente ainda, tô com a garganta ruim, então tá me dando até vontade de tossir. Então, tudo isso, sabe? Então, pensei num período, assim, tenso. Um período de, inimigo safado, tá querendo me abalar. Ela trouxe várias egrégoras, né? Trouxe Jesus também. No dia 16 aqui, ela trouxe o arcanjo Gabriel, que ele é um entregador de boas novas. E eu pensei, finalmente, os refrescos dessa quaresma, né? Porque ele simboliza trazer boas notícias. Eu falo, finalmente, porque até agora eu só apanhei. Mas eu já fechei aqui, não vou focar tanto nisso, nas minhas anotações, mas até agora foi isso que eu vivi. Depois outra vez trago mais profundo, mas o que eu queria compartilhar é que, falando pra Carol aí, que vai ver esse vídeo na quaresma do ano que vem, e não quero mais deixar de não fazer, porque... eu não quero nem deixar de não continuar vivendo esse relacionamento com Deus, então não me deixar, não quero mais. Eu até escrevi hoje no meu journal, vou pegar pra compartilhar com vocês alguns detalhes. Opa, foi depois que eu fiz a minha meditação, eu sempre faço minha oração e a minha meditação, peço às vezes pra Deus, esqueci de compartilhar um dia muito importante também, é que teve um dia dessa quaresma em que eu tava pedindo direcionamento de qual passagem ler, e ele me entregou Lucas, acho que capítulo 1, que fala da Isabel e de Maria, e era, gente, uma palavra, um devocional, que eu lendo já tinha me encantado e cheguei até a gravar. Eu tinha pedido um direcionamento para Deus que eu queria gravar um vídeo para mulheres, queria que fosse algo assim, e ele me deu essa palavra de um devocional. Ele me lembrou, né, de um devocional que eu já tinha feito, e eu já tinha gravado essa palavra, esse devocional com essa palavra. E nesse dia que num desses dias da quaresma, eu cheguei para orar para ele, já falando que eu tava triste, já falando assim, abertamente. E depois me veio na mente de eu continuar lendo, né? Eu tava tentando ler os evangelhos de novo para me conectar mais com Jesus nesse período da quaresma. E aí, eu já tinha me conectado com essa palavra, gravei um vídeo direcionado para mulheres, dessas passagens aqui pro canal. E nesse dia, até então eu tava tentando ler, tava continuando a minha leitura normal de segundo Samuel, mas eu não tava me conectando tanto ainda, tá? Naquelas passagens tá contando a história de Davi, e eu queria algo que me fortalecesse mais nessa quaresma, tipo, algo que, sei lá, provérbios, alguns salmos, e aí eu voltei a ler os evangelhos pra poder me conectar mais com ele nesse período de quaresma. Se eu não me engano, até na quaresma certinha, eles falam, né, que todo dia você tem que ler uma passagem lá dos evangelhos. Enfim, e aí eu fui ler e comecei novamente a me conectar com essas passagens que tá em Lucas, né, que fala das mulheres, né, e é tão lindo naquelas passagens, tá em 1 Lucas, eu acho, que é a história de quando Isabel fica grávida e a Maria, mãe de Jesus, fica grávida. E é tão bonito o cuidado que Deus tem com aquelas mulheres, né? Até tem uma parte que quando o Gabriel, que vem falar com Maria pra avisar pra ela que ela tava grávida, sem ela nunca ter feito nada. Aí ele fala, salve agraciada, bendita é tu entre as mulheres. Então é um cuidado muito bonito naquelas passagens. E Deus começou a falar comigo naquele dia, depois de eu fazer a oração. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu sempre segui ali um roteiro de leitura, mas nesse dia específico ele me direcionou, falou assim, abre em Lucas.
Eu abri em Lucas, comecei a ler, Deus foi falando comigo, e ele me lembrou desse vídeo que eu já tinha gravado aqui. Então, novamente, gente, por mais que não tenha pessoas vendo ainda, não tenha visualizações, Deus pode usar esses vídeos para falar comigo em algum momento que eu vou precisar da minha vida. E eu acredito sim também que isso vai ser direcionado para as pessoas que precisam ver também. E aí Deus me lembrou desse vídeo e eu voltei a ver meu próprio vídeo, gente. Então Deus usou um vídeo meu para pregar para mim mesma. E eu lembro que naquele vídeo ele me deu um hino. Eu falei no vídeo de um hino que Deus tinha me dado. Falei assim, sabe? E aí Deus falou comigo novamente. Então, esse dia também foi um dia muito marcante em que eu tô falando aqui com vocês, estou lembrando das coisas que foram acontecendo. De que eu vi que realmente Deus tá comigo nessa, realmente Ele tá falando comigo, realmente tá dando certo esse meu propósito que eu estou fazendo. Uma das outras coisas também é que eu tava pedindo muito direcionamento. No começo do ano, eu até comecei a gravar um vídeo pra uma outra rede social, mas eu não cheguei nem a postar, talvez porque era pra falar aqui de que qual a diferença de você, de agora a gente estamos em março, pra janeiro. E aí eu trouxe uma palavra também pra explicar o que eu tava tentando dizer, que era o seguinte: em janeiro, lembra daquela frase que eu soltei pra vocês? O ser humano é o único animal que quanto mais tá perdido, ele corre mais rápido. Então, no começo desse ano, pelas questões de eu não estar trabalhando ainda, eu estava me sentindo muito, tipo, tinha uma ideia ali, mas não sabia por onde começar. Perdida, a palavra pode ser usada. E eu assisti um ensino esses dias que fala sobre as passagens de 2:22 de Samuel. Gente, é muito poderoso, é muito lindo, assim. E uma das coisas que me marcou tem um versículo que fala sobre abril de largo. Ai, gente, não vou lembrar agora. Mas basicamente tá falando assim de que Deus ele esclarece seu caminho, sabe? E aí eu lembro a diferença de março para janeiro é que em janeiro eu tava sem direcionamento, e aí eu fui buscando isso, e é o que é falado nessas passagens. Eu fui buscando esse direcionamento, eu fui pedindo umas passagens que falam sobre Deus ouvir suas orações, e aí eu fui orando, eu cheguei a confirmar um mercado que eu queria trabalhar. Cheguei a ir para uma entrevista, e aquela entrevista foi preparação de Deus, porque a recrutadora me deu maior força e abriu minha visão, assim, que eu tava no caminho certo, as coisas que eu deveria continuar e as que eu deveria melhorar. Mas, assim, foi uma entrevista que confirmei o mercado. Enfim, Deus foi clareando as ideias. Eu lembro até de uma dessas vezes eu olhar pra cima e falar assim: isso, Deus, clareia as minhas ideias aí. E foi isso que foi acontecendo, sabe? Então, a diferença de março pra janeiro é que em janeiro eu não tinha nem acertado uma escala de estudo. E em fevereiro eu consegui fazer certinho essa escala, seguir essa escala certinho, pela graça de Deus. E em março as coisas continuam andando e fui aprendendo a confiar, estou aprendendo a confiar. Então, tipo, eu só tenho a agradecer por isso, por Deus tá me mostrando os caminhos, e eu principalmente vou aprender a confiar, uma coisa que eu ainda vou continuar pedindo pra Ele, porque eu não quero ser uma pessoa que, por querer fazer a força do meu braço, não viva o que Ele quer, sabe? É deixar Ele trabalhar também. Então eu acho que foi isso, meu relato, tudo que eu tenho vivido até aqui. E fica de registro pra eu do ano que vem, e pra pessoas também que sentirem e queiram viver toda essa experiência. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Ai, só vive quaresma quem realmente quer ter uma mudança de vida.
E, gente, eu quero afirmar aqui que eu não quero nada mais que eu deixei, assim, nesse momento, nesse período que eu estava me sentindo perdida. Não quero nunca mais me sentir perdida, e agora eu sei o que eu tenho que fazer, que é voltar pra ele. Perdidas em relacionamentos, eu quero o que Deus quer pra mim, abrir espaço pra mim viver o que é meu, o que é pra mim viver assim do propósito de Deus, né? Viver, abrir espaço para que o novo, para que o que é para ficar chegue e fique, e não me perder em distrações, sabe? Com coisas que eu sei que não vai ficar para sempre, que não é o propósito e que não é ali do lado do meu propósito, né? Então, não quero nunca mais viver esses tipos de situações, e o que eu quero é sempre ficar alinhada com a vontade de Deus, de relacionamento, a confiança. Eu quero avançar esse relacionamento com ele e falar assim, ó, tamo na bala junto. É pra mim fazer o quê? É pra mim fazer isso? É pra mim ficar quietinha? É pra mim, entendeu? Crescer em relacionamento e sempre colocar ele na frente. É até algo pra se pedir força, gente. Não é que eu seja perfeita, não. Mas é muito pelo contrário. É algo pra se pedir força pra que a gente permaneça nesse propósito junto com ele. Amém? Acho que eu falei muito. Mas é algo que eu queria transbordar aqui. É algo que eu queria deixar registrado, gente. Ainda não acabou, né? Mas é isso.